Muito boa tarde, oitava séries. Hoje nós vamos dar continuidade, aliás, vamos finalizar, acredito, o conteúdo do gênero específico conto, né? Conto de humor, mais propriamente dito. E hoje eu quero relembrar vocês das características do conceito e das particularidades desse gênero. Eu sei que nós vimos na semana passada, mas então já tem um longo tempo aí, vocês têm muita aula né, não dá para acabar, a gente acaba esquecendo dos detalhes, das características, e eu vou recapitular aqui com vocês de forma breve, para que vocês lembrem e na hora de produzir consigam fazer de forma efetiva e bem feitinho. Então vamos lá, o que é o conto? Né? O conto, antes de mais nada, é preciso lembrar que ele pertence à modalidade narrativa. Né? Não podemos esquecer disso. O conto ele pertence à modalidade narrativa. E como dito na aula passada, narrar nada mais é do que contar sobre algum acontecimento que pode ser verdadeiro ou inventado. Ou seja, narrar é o ato de contar histórias, sejam essas histórias verídicas ou não, ok? Esse é a modalidade do conto, tá? Enfim, e aí dentro do gênero conto, nós temos conto de humor, de terror, enfim, uma variedade gigantesca de ramificações do gênero conto. Então lembre-se, o conto pertence à modalidade narrativa e narrar nada mais é que contar, né, algum acontecimento, uma história, seja ela verdadeira ou inventada. Essas aqui são os elementos essenciais que eu mostrei para vocês na aula passada, né? Como eu disse, estamos recapitulando e estes são os pontos principais do conto. Né? Quais são? Geralmente as histórias, elas são histórias de ação. Geralmente, pessoal, não quer dizer que tem que ser, tá bom? Elas geralmente são contadas por um narrador, nesse caso aqui sim. Elas acontecem em um determinado espaço, ou seja, em um espaço específico, tá? Também em um tempo específico. Obviamente, ela possui personagens e essas personagens, como eu disse, elas podem ser primárias, secundárias, protagonista, antagonista, né, que são os vilões, etc. E obviamente, né, quem escuta ou lê um conto, né, é o narratário lá. Mas isso aqui não é tão importante. O importante é você lembrar desses 5 pontos aqui que eu estou circulando agora para você, que o conto, ele geralmente vai ser de ação, ele tem que ter narrador, ele precisa ter um espaço específico, um tempo específico e personagens. Ok? Continuando. O conto, por ser um texto, né, uma narrativa, ele obviamente, tem uma estrutura básica para escrever ele. Só que o legal do conto é que ele não precisa ser enorme, tá? O conto ele é uma narrativa curta, ele não é uma narrativa gigantesca que fica dando voltas na história, não. Basta você lembrar do conto mais famoso, né, um dos mais famosos, do Chapeuzinho Vermelho, que é bem rápido, né? Chapeuzinho está em casa, vai levar a cesta para a avó, o lobo mau, chega lá, a avó dela, o lobo disfarçado, enfim, né? É uma história, um conto muito rápido. Então, uma parte legal quando você for produzir é que você não precisa criar uma história gigantesca. Opa, desculpa, pessoal. Não precisa criar uma história gigantesca, ok? Mas o conto tem que ter, né? Por ser um texto, ele vai ter uma introdução, o desenvolvimento, que aqui é chamado de complicação, o clímax e o desfecho da história. Como assim? Você introduz uma história, por exemplo, você vai inventar um conto sobre, sei lá, no nosso caso aqui nós vamos trabalhar um conto de humor. Você vai contar a história de Quincas Borba, sei lá, de algum personagem. Eu com meus nomes estranhos, né, pessoal? Você vai contar a história de Joãozinho da Silva, que era, sei lá, um comediante de rua. Então, o que você vai fazer? Contar a história de Joãozinho da Silva, que era um comediante de rua. O que você vai fazer? Você vai introduzir a história, né? Certa vez, Joãozinho da Silva estava na rua tal, tal, fazendo isso. De repente, chegou uma pessoa e disse: Ei, Joãozinho. E aí você introduz o personagem, as personagens né, do conto que você está ali narrando.
Você também já pode apresentar na introdução tanto o tempo quanto o espaço, né? Se o acontecimento está sendo de dia, de noite, se é na rua, se é na fazenda, se é na casa, contando a história, né? Narrando a história. E o segundo ponto importante aqui, né? Não o segundo parágrafo especificamente, mas segundo ponto importante, é a complicação, onde você precisa colocar um conflito em que o personagem ou as personagens do seu conto vão passar. Né? Toda história tem um problema, então você tem que criar um problema ali para dar aquele tchan na sua história. O que leva diretamente ao clímax. O que é o clímax? É o momento mais tenso da história. Você criou um problema, então aquele problema tem que acontecer de uma forma a ficar bastante tensa para a história ficar legal, para todo mundo ficar assim, meu Deus, o que vai acontecer a seguir, né? O que leva à última parte, que é o desfecho, que é a conclusão. Então você introduziu, você criou um conflito, um problema, você fez o clímax e aí você termina a história, né? O que aconteceu? Revela o final da história, como é que os personagens passaram pelo problema e tudo mais, correto? Então, é bem simples, pessoal, como vocês podem ver. Introduzir, desenvolver, clímax e desfecho. Simples, simples, ok? Deixa eu dar um exemplo para vocês. Esse aqui, inclusive, é o exemplo que eu trouxe na semana passada, a Princesa Ervilha, né? Olha, para vocês verem um exemplo de conto bem simples mesmo. Como eu disse, eu não vou ler porque é muito grande, o vídeo ficaria grande. Se você quiser ler, pause e faça a leitura, tá bom? Aqui nós vemos que o conto anterior ele foi aqui dividido nas partes para mostrar para você. Por exemplo, essa parte aqui ela é a introdução da história, onde aqui você vai ver, por exemplo, ó, havia uma vez um príncipe que queria se casar com uma princesa. Então aqui, ó, o que o autor da história já fez aqui, o Hans Christian? Ele já introduziu os personagens, ó, príncipe e princesa são personagens, né? Mas não se contentavam, a princesa não fosse de verdade, de modo que se dedicou a procurá-la no mundo. Então aqui ele já tem um espaço, né? Onde ele procurou essa princesa? No mundo. E ele continua apresentando aqui, introduzindo. Aqui então nós temos, olha só, a segunda parte, a complicação da história. Se você ler aqui, você vai ver que tem um acontecimento aqui que gera um problema na história. Então, desenvolvimento, né? A complicação da história. E aqui nós percebemos o clímax, que é aquele momento mais tenso, né? Tanto é que ele diz aqui, ó, na manhã seguinte perguntaram-lhe como tinha dormido. E ela, terrivelmente mal. Então é o clímax, ela dormiu mal, aconteceu alguma coisa horrível, né? Então é o clímax da história. E por fim, né, o final, o desfecho, que é onde ele conta o que aconteceu, o que se virou, né? E aqui a gente já percebe aqui, ó, que o príncipe casou com a princesa, né? Então foi uma história de final feliz e a sua história não precisa ter um final feliz, tá? Essas aqui são bem clichêzinhas mesmo. Aqui são alguns desenhos. E como eu disse para vocês, nós estamos especificamente trabalhando o conto de humor. Quando você for escrever, lembrar que o conto de humor, ele não é piada, tá? Ele é uma narrativa, obviamente, né, por ser conto, que tem cenas, né, partes engraçadas, surpreendentes, tá? Muitas vezes, como ele diz aqui, são situações extraídas do cotidiano, né? Assim como a crônica. Mas são situações engraçadas e surpreendentes. Não é contar piadinha, não, tá? O conto de humor, ele segue o mesmo esquema, tá? A mesma estrutura, introdução, desenvolvimento, clímax e desfecho. A diferença é que ele tem essa pitada de partes engraçadas e surpreendentes para cativar o leitor. Aqui está o exemplo que eu trouxe na semana passada também, tá? Caso você queira ler, está à disposição. Você pode fazer a pausa e fazer a leitura, que é bem legal e divertido. Então é isso. Espero que vocês tenham relembrado, gostado e entendido. Lembrando que qualquer dúvida eu estou sempre à disposição. Um abraço. À próxima.